Olá, nós vamos agora fazer uma breve revisão em relação aos hidrocarbonetos ramificados, em relação à sua nomenclatura. Para que possamos trabalhar esses nomes, é necessário conhecermos as regras. Essas regras são de acordo com a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. São todas as nossas regras, normas, diretrizes que nós temos, começando desde a tabela periódica, e aqui nós vamos colocá-las em relação aos nomes. Quando falamos em hidrocarbonetos ramificados, eles possuem substituintes, eles possuem raízes, radicais. Qual é o primeiro ponto a ser trabalhado? Nós temos que encontrar a cadeia principal. O que é essa cadeia principal? Primeiro, deve ser a maior sequência de átomos de carbono ligados, sem ter quebra nenhuma. Carbono com carbono com carbono. Então, isso é uma sequência. Fora dessa sequência, a gente vai ter os substituintes. Então, primeiro, maior sequência de carbonos ligados. Segundo passo, em relação a essa cadeia principal, nós vamos procurar, além dessa maior sequência de átomos de carbono ligados, maior número de radicais possíveis. Se existirem saturações, ela também tem que pertencer a essa cadeia principal. E essas insaturações, elas devem possuir a menor posição possível. Aqui, dentro dos hidrocarbonetos, atenção, muita atenção, nós temos uma prioridade. Se existir insaturação, ela tem prioridade, prevalência, em cima dos radicais ou dos substituintes orgânicos. Então, o que significa? Ela manda nele. Quem manda na casa? A mãe. Então, ela manda e ele obedece. Nos alcenos, alcinos, dienos, quem é que manda? A insaturação. Ela tem que ter a menor posição possível. Então, primeiro ponto, nós relembramos aí, cadeia principal, maior sequência com maior número possíveis de radicais. Segundo ponto, depois que nós fizemos essa identificação da nossa cadeia principal, nós vamos identificar os substituintes orgânicos, os nossos radicais. Esses radicais são os que nós já conhecemos: metil, etil, propil, isopropil, butil e os demais. Eles devem ficar na menor posição possível, de acordo com a cadeia principal. Se eu tenho só radicais, alcanos, por exemplo, cadeia principal com radicais, então esses radicais nós vamos procurar a menor posição para eles. Agora, se tiver dupla, tripla, a gente começa por ela e por elas, né, duplas e triplas, porém também procurando também a menor posição para esses radicais. Depois que nós identificamos esses radicais, nós vamos enumerar a cadeia principal, de acordo com as regras, as prioridades que eu estou falando para vocês. Se tem só radical, radical menor posição. Se eu tenho insaturação em radical, menor para insaturação e também menor possível para o radical. Um detalhe importantíssimo: quando nós tivermos dois ou mais grupos iguais ou radicais, 2-metil ou 3-metil, nós vamos usar prefixos de quantidades: di, tri, tetra, penta, hexa, em quantidades. Então, o primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Segundo passo, identificar os radicais e enumerar a nossa cadeia. Terceiro ponto,
o mais importante de todos, fazer a nomenclatura da nossa cadeia. Como fazer isso? Primeiro, você vai escrever os radicais em ordem alfabética. E essa posição desses radicais devem estar lá. Então, além de você colocá-los em ordem alfabética, você tem que colocar qual é o carbono que ele se encontra. Os prefixos de quantidades di, tri, tetra, penta e etc. Sec e terc não entram na ordem alfabética. Se eu tenho dimetil, quem entra na ordem alfabética é o metil. Então, quantidades de tri, tetra, penta e etc. Sec e terc não entram em ordem alfabética. O único que entra na ordem alfabética é o iso. Não se esqueçam disso. Isopropil, isobutil, isopentil, esses entram na ordem alfabética. E por último, nós vamos escrever a nomenclatura da cadeia principal. Primeiro colocamos os radicais e por último a cadeia. O que é a nossa cadeia? É aquela que possui 3 partezinhas: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo: número de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Infixo: tipo de ligação. Ligação simples: uma dupla, em, uma tripla, in. Sufixo é a nossa função. Por enquanto, estamos apenas com os hidrocarbonetos. Então, a nossa função, a letrinha que termina com a nomenclatura é a letrinha O. Revisamos os principais pontos dos hidrocarbonetos ramificados, a parte de regras, e nós vamos passar para exemplos. No próximo vídeo, nós iremos exemplificar para melhor entendimento de vocês. Até breve!